O final de tarde em Seul estava pintado em tons dourados quando os primeiros convidados começaram a chegar ao luxuoso jardim do Tishila Hotel. O vento leve embalava as cortinas de tule branco que cercavam o espaço reservado, uma área intimista, iluminada por milhares de pequenas luzes que pareciam flutuar no ar. Ali, naquele cenário impecável, cuidadosamente preparado para um dos casamentos mais aguardados da Coreia, algo ainda mais extraordinário estava prestes a acontecer, uma declaração que ninguém esperava ouvir, vinda justamente da mulher que durante anos manteve sua vida longe dos holofotes, a mãe de Kim Woo-bin. A cerimônia tinha sido planejada para ser discreta, familiar, quase secreta. Não havia câmeras da imprensa, nenhum repórter escondido entre os convidados. Apenas amigos próximos, colegas de profissão e algumas figuras de confiança. Tudo estava perfeitamente alinhado, as flores brancas, as velas tremeluzentes, o aroma suave de lírios que se misturava à brisa de primavera. Porém, quando Kim Woo-bin finalmente entrou no jardim segurando a mão de Shin Min-ah, o clima, já carregado de emoção, tornou-se quase etéreo, como se o mundo tivesse parado por alguns segundos para testemunhar aquele momento. Shin Min-ah caminhava ao lado dele com uma serenidade radiante. Seu vestido, leve como névoa, se movia ao ritmo de seus passos calmos. Woo-bin, elegante e visivelmente emocionado, apertava suas mãos com carinho, como se cada toque fosse uma promessa silenciosa. Os convidados, com os olhos marejados, acompanharam a entrada do casal em completo silêncio. E foi justamente nesse instante, quando todos estavam completamente absorvidos pela cena, que a mãe de Kim Woo-bin levantou-se lentamente de seu assento. Ninguém esperava por isso. Ela raramente se dirigia ao público, e quase nunca aparecia em eventos. A surpresa entre os presentes foi imediata. Murmúrios discretos percorreram o jardim enquanto ela caminhava em direção ao microfone posicionado perto do altar. Woo-bin, ao perceber o movimento, parou por um instante. Shin Min-ah colocou a mão sobre o braço dele, como quem diz, com um olhar suave: "Está tudo bem?" Ainda assim, a respiração dele tremeu. Quando a mãe de Woo-bin segurou o microfone, o silêncio ficou ainda mais profundo. Sua voz falhou levemente nas primeiras palavras, como se a emoção estivesse tentando impedi-la de continuar. Mas ela respirou fundo, enxugou discretamente os cantos dos olhos e, num gesto inesperado, voltou-se não ao filho, mas diretamente à noiva. Shin Min-ah, começou ela, com um carinho tão raro que fez alguém na primeira fileira começar a chorar. Obrigada. Obrigada por estar ao lado do meu filho quando o mundo inteiro parecia escuro para ele. A resposta veio em forma de suspiros coletivos. Todos sabiam a que ela se referia. Todos lembravam do período em que Kim Woo-bin foi diagnosticado com o câncer, de sua longa batalha, do desaparecimento temporário das telas, e da força silenciosa, quase invisível, mas absolutamente firme de Shin Min-ah, que nunca saiu de perto dele, mesmo quando o futuro parecia incerto. A mãe dele continuou, agora com a voz mais forte, carregada de verdade e sentimento: "Você devolveu a vida do meu filho. Eu o sustentou quando ele achava que não tinha mais forças. Você segurou a mão dele quando ele estava com medo. E eu sei o quanto ele estava com medo." Um tremor percorreu o público. O Woo-bin fechou os olhos, tentando conter a onda de emoções que o atingia. Shin Min-ah levou uma das mãos ao rosto, se precisasse esconder o brilho úmido que começava a surgir. "Eu assisti os dois enfrentarem dias que muitos não suportariam", disse a mãe, olhando alternadamente para o casal. "E hoje, ver vocês caminhando assim, lado a lado, não é apenas um sonho realizado. É um milagre." Uma senhora elegante, amiga da família, soluçou baixinho na terceira fileira. O clima era tão íntimo, tão profundo, que os convidados pareciam ter sido transportados para dentro de uma cena de drama, mas não um drama fictício. Era vida real, amor real, superação real. A seriedade daquela fala tinha um peso que ninguém esperava. E talvez por isso foi chamada de declaração chocante, não pela polêmica, mas pela coragem crua de uma mãe expor seus sentimentos mais privados diante de todos. A mãe de Woo-bin deu mais um passo em direção ao casal. Com mãos trêmulas,
Ela segurou as mãos de Shin-minha. Minha filha, disse ela, num tom caloroso que fez Shin-minha estremecer. Favor. Continue cuidando dele e permita que ele cuide de você também. Shin-minha não segurou mais as lágrimas. Elas escorreram silenciosamente, deslizando por suas bochechas, refletindo o brilho suave das luzes suspensas ao redor. Woubin, tomado pela emoção, puxou-a levemente para mais perto. A mãe continuou, agora sorrindo entre lágrimas. Meu filho é forte, mas o coração dele é mais sensível do que ele deixa transparecer. Algumas pessoas riram baixinho. A verdade conhecida, o Woubin sempre foi um homem de postura firme, mas de alma gentil. Respirou fundo e completou: eu entrego meu filho a você com confiança, com alegria, e com a certeza de que ele estará seguro ao seu lado. Porque eu vi com meus próprios olhos o que o seu amor fez por ele. A declaração caiu sobre todos como uma chuva suave que lava o espírito. Não havia gritos, nem música, apenas o som abafado de lágrimas sendo enxugadas, de suspiros emocionados e do coração coletivo de uma plateia que jamais imaginou vivenciar um momento tão íntimo e tão poderoso. Quando a mãe terminou sua fala, Woubin caminhou até ela e a abraçou com força. Depois, inclinou-se em um gesto profundo de respeito. Em seguida, segurando ainda as mãos de Shin-minha, voltou ao altar. Ele encostou a testa na dela por um instante, um momento tão simples, mas tão carregado de amor que fez toda a cerimônia parecer uma cena final de filme. E assim, com uma declaração que entrou para a memória dos presentes, o primeiro capítulo do casamento de Kim Woubin e Shin-minha se fechava de maneira absolutamente inesquecível. O ambiente permaneceu em silêncio ainda por alguns segundos depois que a mãe de Woubin voltou ao seu assento. Mas era um silêncio cheio de emoção, de memórias, de amor e de um respeito quase sagrado pelo que tinha acabado de ser dito. Era como se as palavras dela estivessem suspensas no ar, flutuando entre os convidados e se depositando suavemente nos corações de cada um. Muitos ainda enxugavam lágrimas discretas, incapazes de disfarçar o impacto daquela declaração tão íntima, tão inesperadamente forte. Minha, ainda emocionada, apertou a mão de Woubin com mais firmeza quando o celebrante os convidou a se posicionarem diante do altar. A luz dourada que atravessava as cortinas de voile naquele início de noite fazia com que tudo ganhasse um brilho quase mágico. Woubin respirou fundo, e os olhos marejados dele encontraram os dela com uma intensidade que fez até o celebrante desviar o olhar por um instante, como se estivesse testemunhando algo privado demais, profundo demais. Quando o celebrante falou sobre amor, parceria e resiliência, era impossível não pensar em tudo que o casal enfrentou juntos. Não eram palavras vazias, eram a descrição perfeita da jornada deles. E os convidados sabiam disso. A cada frase, a cada pausa, como se o passado surgisse em flashes silenciosos. O Woubin lutando contra a doença, Shin-minha caminhando ao seu lado em todas as etapas, o medo e a esperança convivendo juntos, o futuro que parecia incerto. E agora, finalmente, aquele momento luminoso onde tudo parecia se encaixar. Mas o instante mais comovente ainda estava por vir. Quando chegou a hora dos votos pessoais, o Woubin foi o primeiro a falar. Ele segurou as mãos de Shin-minha, respirou fundo e disse, com a voz baixa, porém firme: você ficou quando eu não tinha nada para oferecer além da minha dor. Você segurou minha mão quando eu estava fraco demais até para segurar a sua. Você me mostrou que o amor não é sobre perfeição, é sobre presença. E você sempre esteve presente. Hoje, diante da minha família, diante dos nossos amigos, diante da minha mãe que te ama como filha. Eu prometo nunca soltar a sua mão. Algumas pessoas soluçaram. O fotógrafo do evento, um profissional experiente, acostumado a casamentos, precisou secar os próprios olhos antes de continuar. Shin-minha tentou começar a falar. Sua voz falhou na primeira tentativa. Ela riu baixinho, nervosa, enquanto enxugava uma lágrima que insistia em cair. Depois, finalmente, encontrou suas palavras. Woubin, você diz que eu fiquei ao seu lado, mas a verdade é que você me ensinou o que é ser forte. Você lutou. Você venceu. É? Mesmo nos piores dias,
Você nunca deixou de cuidar de mim. Você me protegeu mesmo quando mal conseguia cuidar de si mesmo. Eu te amo não pelo que você conquistou, mas pelo que você é. E hoje? Hoje eu agradeço à sua mãe por ter criado um homem tão bom. A câmera captou a mãe de Wolbin levando a mão à boca, tentando conter o choro. O celebrante então pediu que fizessem a troca das alianças. Quando Wolbin segurou a pequena caixa de veludo, seus dedos tremiam tão visivelmente que Shin Min segurou sua mão por cima da caixa, estabilizando-o. Esse gesto simples fez com que os convidados mais emotivos voltassem a chorar. Era amor puro. Amor real. De dois seres humanos que já tinham enfrentado tempestades demais para temer qualquer coisa dali em diante. Após a troca das alianças, o celebrante declarou: que este amor seja brando como a brisa desta noite, forte como as montanhas que cercam esta cidade, e fiel como a luz que nunca deixou de brilhar no coração de vocês. O beijo que veio em seguida não foi exagerado, nem coreografado, foi doce, lento. Ligado de gratidão, Shin Minha colocou a mão no rosto dele, o Wolbin sorriu através das lágrimas, e os convidados explodiram em aplausos sinceros. Quando a música suave começou a ecoar no jardim, a mãe de Wolbin aproximou-se mais uma vez. Diferente da fala poderosa que dera antes, agora ela parecia tranquila, radiante. Ela abraçou Shin Minha com força, um abraço que durou mais do que o habitual, como se quisesse transmitir anos de afeto acumulado, anos de medo superado, anos de orações silenciosas. Depois, se voltou para Wolbin, acariciou seu rosto e disse: você finalmente sorri de verdade, meu filho. Essas palavras, pequenas e simples, foram a nota mais alta de toda a noite. Depois da cerimônia, veio a dança dos noivos. Debaixo de luzes suspensas, eles se moveram lentamente ao som de uma melodia suave. O Wolbin colocou a testa na dela, como já tinha feito tantas vezes durante os anos difíceis, e sussurrou algo que só Shin Minha pôde ouvir, mas o sorriso emocionado dela deixou claro que era algo bonito, algo que ela esperou muito tempo para escutar. Os convidados observavam em silêncio, como se o momento fosse sagrado demais para ser interrompido. A mãe de Wolbin assistia de mãos dadas com uma tia de Shin Minha, ambas sorrindo, ambas chorando, ambas aliviadas. Quando a noite chegou ao fim, e o casal caminhou de mãos dadas para fora do jardim, a sensação não era de término, mas de começo. Um começo conquistado com dor, coragem, paciência e sobretudo, com amor. A declaração da mãe de Wolbin, tão inesperada, tão honesta, tão profundamente humana, virou o símbolo de toda aquela celebração. Não era o choque de um escândalo, mas o choque da verdade emocional que raramente vemos em público. Naquele dia, a Coreia não celebrou apenas um casamento. Celebrou a cura, celebrou a esperança, celebrou o amor que venceu o medo. E enquanto as luzes do jardim se apagavam lentamente, só restava uma certeza. A história de Kim Woo-bin e Shin Minha não é sobre glamour traço. É sobre a força silenciosa de dois corações que decidiram caminhar juntos. Aconteça o que acontecer.